Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está vivo e feliz diz aleluia. Quem já foi arrebatado não está mais aqui. Então, só os vivos que glorificam a Deus. Muitas bênçãos Deus tem falado ao nosso coração de forma muito expressiva, clara. Tem trazido bênçãos sem medidas. Eu quero lembrar que a primeira igreja batista em Parnaíba é essa comunidade de amor, onde você é alguém muito especial. Tem tanto amor que traz água para o pastor. Está vendo? Esse amor fraterno em Cristo Jesus. Mas eu tenho uma pergunta a fazer a esse auditório. Eu queria resposta. Ouvir dos seus lábios a resposta. Ouvir. Quem matou Jesus? Eu ouvi 2 ou 3 dizendo eu. Quem matou Jesus? Fomos nós, com os nossos delitos e pecados. Porque já estávamos mortos de fato nos nossos delitos e pecados, e Deus nos amou, a ponto de enviar o unigênito do Pai para nos dar vida e vida em abundância. Vida generosa, a generosidade de Deus pagou a nossa dívida sobre a cruz do Calvário através do seu Filho Jesus, de braços bem abertos, derramando o seu sangue por mim e por você. As minhas maldições, já foi liberado graça e perdão. Generosidade de Deus, um Deus generoso. Um Deus que olha para mim com ternura, com compaixão, e que nós muitas vezes temos uma folha em branco para darmos a sentença de morte e desprezo àqueles que nos feriram. Mas ferido foi Jesus, coroa de espinhos, açoites em seu corpo. Trucidaram Jesus, arrancaram as suas carnes e entranhas. Foi torturado, carregou um madeiro pesado, mas sua generosidade estava olhando nos olhos daquela multidão e alcançando os nossos olhos, a nossa vida ainda hoje. Nós matamos Jesus, mas Ele ressuscitou para dar vida àqueles que creem, e vida abundante. Vida abundante no relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento com a sociedade que está sucumbindo nos delitos e pecados. Somos a voz de Deus desse século. Somos a voz silenciosa de Deus com as nossas atitudes que falarão muito mais alto. Estamos silenciando a ação de Deus quando nós não agimos, quando nós não somos de fato amorosos, misericordiosos, generosos. Generosidade com a esposa, com o esposo, com os filhos. Sermos generosos com aquele que está mais próximo de nós. Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem está mais próximo de você? Seja ele ou ela, haja com generosidade. Os religiosos da época de Jesus eram implacáveis. Queriam a morte de Cristo Jesus, e uma ideia dele seria um agitador, ou quem sabe tomar a vez de um dos sacerdotes. A concorrência era grande, e hoje nos púlpitos das igrejas, a minha igreja é a igreja de Cristo estabelecida sobre a face da terra, que tem sido atingido por falta de generosidade no coração de todos nós, da igreja de Cristo. Essa nação está passando essa crise terrível, porque as igrejas não aprenderam a ser generosas.
Ser generosos com a nação, com aqueles que nos governam, é dobrar os joelhos diante de Deus, não diante das leis humanas, mas diante das leis de Deus. Dobrarmos os nossos joelhos, clamarmos, orarmos e pedirmos que o Senhor haja de misericórdia e a sua generosidade nos alcance, enquanto família de Deus, povo santo, sacerdócio real, nação escolhida para pregar e vivenciar esse evangelho de poder. Estamos na última mensagem dessa série Uma Vida Generosa. Me chamou muita atenção, uma irmã disse: eu vou confessar meu pecado, pastor. Eu lhe confesso a Deus que Ele é fiel e justo para perdoar. Eu não consigo perdoar como Jesus libera a graça mesmo. Se eu gosto muito das séries, eu me alegrei, das séries bíblicas que estão sendo pregadas na igreja da Netflix. Netflix a gente não perde. Mas as séries de mensagens na igreja, será que temos dado atenção? Será que temos degustado daquilo que o Senhor tem para nós a cada encontro? Uma vida generosa. Vamos repetir outra vez a mesma mensagem no próximo domingo e no outro, nos 4 domingos, a mesma mensagem, a mesma temática, com profundidade da graça e generosidade de Deus alcançando o coração da gente. E esse mês tivemos vários dos nossos pastores pregando, e cada um deles trouxeram uma faceta diferente dessa generosidade, e quando juntamos esse quebra-cabeça, sabemos que generosidade só da parte de Deus. Sabe por quê? Porque quem te fere, quem te machuca, seja o esposo, seja a esposa, seja alguém, você está com uma folha branquinha para sentenciar a morte dele ou dela. Temos matado vidas de desgosto, de tristezas. Não aprendemos ainda a perdoar como Jesus perdoou. E nessa noite eu quero compartilhar no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o Evangelho segundo Lucas nos traz essa narrativa. Dr. Lucas escreve de uma forma esplendorosa, nítida, clara, com profundidade, mas com nitidez de entendimento. A parábola do samaritano. E eu quero iniciar nos versos 25 apenas uma conversa que alguém teve com Jesus. Alguém muito inteligente, homem conhecedor do Pentateuco, das escrituras sagradas da época, da lei do Senhor que é perfeita e refrigera a alma. E aquele homem, para tentar Jesus, para embaraçar Jesus, para testar a Jesus, Lucas 10, 25 diz: eis que se levantou um certo doutor da lei, um conhecedor profundo da lei judaica, das escrituras sagradas, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, no rolo, talvez até gravado na mente, decorado de trás para frente, de frente para trás, um homem especial, estudioso demais, tentando dizer ao mestre: que farei para herdar a vida eterna? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus Cristo não começou com um grande discurso repreendendo: você é doutor e não conhece nada da lei. Não, o Senhor, Ele responde com uma pergunta. E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? E como você lê? Como você entende? Como você traduz? Me explica isso. De uma pergunta, o Senhor formulou outra pergunta. O verso 27 diz: e respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E disse o doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Será que temos amado ao Senhor nosso Deus de todo o coração? Quantos têm amado o Senhor de todo o coração? E as mãos não se levantam.
Porque não temos amado ao Senhor de todo o coração, com toda a intensidade, com a vida. E aquele doutor da lei continua na sua sabedoria, no seu conhecimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ele conclui dizendo: segundo a lei ensina, e ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro o próximo, depois a você. Como você deve amar o seu próximo, é como você ama a si mesmo. Então ame primeiro o próximo, e aí sim você vai demonstrar que tem um amor de Cristo perfeito em você. Interessante. Atos de generosidade. E o amor é do que o mundo precisa. Atos de generosidade e amor é do que nós precisamos como igreja de Cristo, é que o mundo precisa, as famílias precisam, cada um de nós individualmente precisamos. E é isso que Deus nos dá, é dádiva, presente de Deus, generosidade e amor. Você é generoso com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a sua família, generoso consigo mesmo. Há pessoas implacáveis que nem generosos consigo mesmo não são, e isso é triste. Mas queremos ler o restante dessa parábola, capítulo é o 10, verso 30 ao verso 37. E continua nos dizendo a palavra de Deus, e respondendo Jesus disse claramente algo àquele homem, aquele doutor da lei. E ele começa então a contar uma história. Então vamos fazer o seguinte: você conhece a lei, mostrou que tem sabedoria, inteligência, não é? Agora deixa eu te contar uma história, uma historinha. Aí o Senhor começa a contar uma parábola, histórias que Jesus Cristo usava para ilustrar uma verdade bíblica, celeste, divina, eterna, imutável, mas desejoso de alcançar o coração do homem e transformá-lo. Mensagem ética, moral, religiosa, certamente, espiritual, mas que era traduzida pelo Espírito de Deus ao coração daqueles que queriam receber essa graça. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancaram-no, e se retiraram deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou também de largo, à distância. Mas um samaritano que ia à viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e vendo-o quase morto, encheu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. E a pergunta de Jesus é: qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o verso 37 conclui dizendo: e ele, o doutor da lei, responde dizendo: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, faze da mesma maneira, encha o seu coração de misericórdia. Olha para quem está do seu lado, por favor, e diga: se encha de misericórdia. Se enche de misericórdia essa noite. Você pode dizer para o outro também, da mesma forma: se enche de misericórdia. E é a misericórdia do Senhor que vai fazer toda a diferença nessa noite, na sua vida daqui para frente. Se você não aprendeu a perdoar, aprenda a perdoar.
Quando o Senhor Jesus Cristo disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. E nós, seres humanos, duros de coração, que dizemos ser seguidores de Cristo, servos de Jesus Cristo, dizemos: perdoo, mas, porém, todavia, reticências, não esqueço. Então não perdoou. Não é dar uma amnésia, você vai lembrar sem dor, você vai lembrar, e lembrar inclusive que você liberou perdão da parte de Deus, se encheu de generosidade e disse: eu te perdoo. E isso que eu estou falando não é de mim mesmo, é daquele que habita em mim. Jesus de Nazaré, que habita no meu coração, é que me mandou falar: te libero perdão. E todas as vezes que eu olhar para você e eu recordar, já não sentirei mais dor, raízes de maldição e amargura, porque eu fui liberto pelo perdão que Ele, o Senhor cheio de generosidade, encheu o meu coração e a minha vida. Alguém que está me entendendo, diga aleluia. Faça isso. Haja com misericórdia. Meus amados irmãos, nós estamos caminhando com a parábola do bom samaritano, uma parábola de Jesus Cristo registrada exclusivamente pelo Dr. Lucas. O Evangelho de Lucas é o único que cita esta parábola, Lucas 10, de 25 a 57. Podem pesquisar, só Lucas traz a evidência, esses fatos. A parábola do bom samaritano fala sobre a prática do amor e da generosidade ou cuidado com o próximo. Queremos problemas resolvidos instantaneamente. Alguém pisou no meu pé? Instantaneamente eu quero solução. Ou pede perdão e se retrata, ou eu vou dar-lhe um chute. Eu vou à revanche. E a Bíblia nos ensina, no livro de Romanos: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Libera graça e perdão. Ciência de generosidade. A única religião que apregoa o perdão para o inimigo é o cristianismo. Nenhum outro. Nenhum outro. Porque o Senhor Jesus Cristo veio dar vida e vida abundante. É Ele que nos concede vida e abundância. Cuidado com o próximo, que nós não temos, a não ser que nós tenhamos interesse com esse próximo. Ele falhou comigo, eu vou ser generoso com ele ou com ela, porque eu tenho interesse. Senão eu piso. Somos o único exército que queremos enterrar os nossos feridos de guerra. Alguém que foi alvejado, alguém que errou, a sentença é: crucifica-o. Tal como gritaram para Jesus, diferente de nós sem pecado, apenas que liberou graça, perdão, salvação, vida plena e eterna. Mas a mesma multidão se levanta ainda hoje, com o mesmo clamor: crucifica-o. Nesta parábola nós destacamos 7 personagens. Poderíamos colocar o 8º, mas vamos esquecer o 8º. Vou citar, mas não vou falar muito dele, que já falamos um pouquinho. O doutor da lei, possivelmente um religioso muito estudioso, sacerdote, que estava em evidência de cargos superiores na corte real daqueles que eram inspirados supostamente por Deus, religiosos, estudiosos. Seriam personagens, mas eu quero começar a citar o primeiro personagem relevante para mim, que é o contador de histórias. Alguém que veio a esse mundo contar histórias, passar na vida de alguém contando história que faria toda a diferença, histórias da própria vida, porque ele faz um link para ele mesmo, para o Deus Criador, o Pai eterno. Primeiro personagem, Jesus Cristo de Nazaré, o contador de histórias. Segundo, o homem anônimo, sem nome,
Um homem anônimo como eu e você, muitas vezes no meio da multidão, não temos endereço, não temos cara, não temos nada, não somos nada. E um personagem que foi tão importante para gerar uma comoção no coração de uns e desprezo no coração de outros. Segundo personagens, são os assaltantes, a Bíblia diz, aqueles que assaltaram. Os assaltantes, interessante, não era apenas um, era mais de um, no mínimo dois. Eram personagens que precisamos destacar. Contador de histórias. Quantos de nós temos contado as histórias de Deus? Quantos de nós temos contado a história de Deus em nós mesmos, aquilo que Ele fez, está fazendo e fará? Quantos de nós nos levantamos e enfrentamos a nossa família dizendo: gente, eu estava cego, eu estava perdido, encontrei o caminho porque Ele se revelou a mim. Vão me crucificar. Você vai ouvir as vozes da multidão dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Mas você não vai ser crucificado porque alguém já foi crucificado por você, por mim, por nós. Alguém já pagou a conta da nossa dívida. A nossa maldição Ele já levou na cruz do Calvário, e pelo seu sangue nós fomos perdoados dos teus pecados. Não me lembrarei mais. Apagou, deletou. Diferente de nós, que moemos e recordamos o passado e sofremos com o passado. A palavra passado passou, ficou para trás. As águas que moem o moinho, aquela roda, passaram. Essas não vão rodar mais, não vão ajudar mais, que são novas águas que passam. Temos toda uma trajetória de vida pela frente. E muita gente dentro da igreja com as raízes de tanta tristeza e maldição do passado, que ainda não liberaram o perdão. A maravilhosa graça de Deus ainda não alcançou. A generosidade do Senhor não fez ainda efeito, porque ainda não abriram a mente e o coração para praticar isso. Vivem olhando para trás, os defeitos que o outro teve, e esquece dos próprios defeitos. Mas esse contador de história continua contando as histórias, e que nós precisamos reproduzir essas histórias, contando a outros do que Jesus fez por nós, do que Jesus tem feito por mim. Assaltantes, miseráveis, podia a polícia estar na hora, prender, matar. Quantos de nós somos assaltantes? Espancamos com palavras a quem está mais próximo, a quem deveríamos amar. Quantos de nós estamos assassinando o sonho de algumas pessoas, botando para baixo, querendo enterrá-las? Aqueles assaltantes espancaram, roubaram e queriam tirar a vida. Ficou meio morto, porque a Bíblia assim o cita. O Senhor, contador de história, disse: ele estava meio morto, mas eles entenderam que estavam mortos. Agora nós vamos embora. Já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. E a Bíblia diz que o diabo veio tão somente para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo disse: ele ficou meio morto, porque eu vim para dar vida, e vida abundante. E nós somos talvez esses personagens mais constante, diário, na nossa casa, nas ruas, no trabalho. Estamos assaltando, machucando e querendo ver o próximo morto. É mais ou menos assim que acontece. E a gente usa máscaras para se esconder atrás da religião. Como o doutor estava conversando com Jesus, interrogando, para embaraçar Jesus, para desmascarar o Filho de Deus, que conhecia e conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. Antes que haja palavra nos nossos lábios, eis que o Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe tudo. Desce o sacerdote, um religioso, que era possivelmente o doutor da lei que Jesus estava mencionando. O doutor da lei estava interrogando Jesus, e Jesus disse: deixa eu contar a história. Um religioso, um sacerdote descendo. Religioso, sacerdote, doutor da lei.
Será que aquele homem não se sentiu junto com aquele sacerdote? Isso sou eu. Se eu estivesse ali, eu teria caído a ficha. Isso é comigo. Eu vim tentar esse homem, eu vim massacrar esse homem, mas ele está falando de mim, do que eu estou fazendo. A Bíblia fala de um outro personagem. Olha, Jesus, o contador de história, o homem anônimo, 2, os assaltantes, 3, o sacerdote, 4, o samaritano. Ah, mas tem um levita. Tem um levita. O religioso sai da sinagoga em Jerusalém. Em Jerusalém. Foi ministrar o culto, a palavra, abrir o livro da lei, falar do amor de Deus, do que Deus fez no passado, Deus provedor. E agora tira as suas orlas, as suas vestes sacerdotais e desce. Sai de Jerusalém e desce. E ao descer daquela estrada, ele vê alguém, mas foi alguém que ele gerou descaso. Mas fala também do levita. Um levita que passou, ou seja, alguém que canta ao vento, mas não sabia adorar, apenas cantava dizendo: quem canta seus males espanta. E os filhos de Deus não cantam para espantar mal nenhum. Os filhos de Deus glorificam o seu nome, cantam, louve e bendiz o nome do Senhor, para glorificar o Deus Todo-Poderoso, porque a Ele só pertencem honra, glória e poder. Em outras palavras, tudo pertence a Deus. Outro personagem, o levita, passa de lado. Mas um outro que passa também, descendo, o samaritano. Segregado, um homem rejeitado pelos judeus, pela uma sociedade mais religiosa. Aquele homem era ninguém. Era um samaritano. Não vamos falar sobre as raízes da briga ou das encrencas, das etnias, das raças, mas esse homem samaritano, segregado, mas no entanto extremamente generoso. Generoso. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar os perdidos. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. O samaritano era um desprezado nessa história de Jesus. Com quem parece esse samaritano? Cheio de generosidade, cheio de bondade. Não será que parecia com Jesus também? Será que Jesus não coloca esse personagem para dizer: eu estou te ensinando a ser generoso, misericordioso, bondoso? Ia passando, alguém que é rejeitado. O Jesus Cristo que foi rejeitado pela sociedade, pelos religiosos, pelo Império Romano. Ainda hoje há uma rejeição profunda de Jesus Cristo, mas Ele continua sendo o bom samaritano, aquele que faz bondade na nossa vida. Porque a Bíblia diz que não há um bom, nenhum sequer. Seria uma contradição dizendo que esse samaritano se chamava José Ferraz de Sá Barbosa. Aquele samaritano nada mais era do que o personagem fictício que tipificava, que simbolizava o próprio Jesus Cristo numa ação de bondade, generosidade, misericórdia, amor profundo pelos que estão caídos, abatidos, fragilizados, jogados à margem de uma estrada de uma sociedade permissiva, pecaminosa, a partir da igreja que deveria ser de fato de Cristo, e não tem sido essa igreja generosa, misericordiosa e cheia de graça. Mas a Bíblia fala também de um hospedeiro, alguém que hospeda. Eu não tenho muita facilidade de hospedar estranhos, porque é estranho. Principalmente quando as minhas crianças eram pequenas, hoje cresceram. Hospedar um esquisitão, uma esquisitona em casa, não sei de onde vem nem para onde vai, precisa realmente ser generoso. O Senhor me dá generosidade.
Porque hospedar essa pessoa na minha casa pode ser um risco de vida. Eu estou colocando em risco a minha família. Já pensaram nisso? E a gente julgamos rapidamente tanto o sacerdote como o levita, como os assaltantes, e não nos colocamos no lugar deles. Mas o Senhor vem nos ensinar lições preciosas. Prestem bem atenção. Uma pergunta só para refletir: com qual destes você se parece? Não vem me dizer que parece com Jesus, não. Estamos longe de parecer com Jesus. Eu pareço mais com Dom João Balai do que com Jesus. E aí eu faço uso das palavras novamente de Paulo, que Paulo me coloca exatamente no lugar que eu deveria estar. Miserável homem que sou, mas pela graça de Deus sou instrumento de Deus para falar do seu amor. Aí eu deixo de ser miserável porque o Senhor tirou a miséria, o pecado, a desgraça e coloca em mim a sua generosidade. Mas eu me pego lutando como Paulo, querendo fazer o bem, e o bem que eu quero fazer muitas vezes não consigo, e o mal que eu não desejo fazer eu me pego fazendo. É uma luta constante, é deixar Deus reinar e ser entronizado na mente e no coração. E o Senhor precisa levar cativos os nossos pensamentos para não errarmos, para não pecarmos, porque os nossos pensamentos vão longe e ninguém sabe, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que você pensa, o que nós pensamos e os intentos que nós temos de mal no nosso coração. Deixa Ele aprisionar esses maus pensamentos e levar cativo, e o sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado. Me permitam então caminhar um pouquinho com vocês, prestem bem atenção. Jesus disse, e descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia, um anônimo, aquele homem que não tinha nome. Poderia ser qualquer um de nós, poderia ser eu ou você, que estávamos descendo. Eu estava descendo porque eu fui lá em Jerusalém, talvez para o culto, para a celebração. Estava descendo de Jerusalém para Jericó, um roteiro muito perigoso. Na época de Jesus, nas noites não se viajava, não era recomendado as viagens, mas possivelmente foi de dia. A celebração aconteceu, o culto aconteceu lá na sinagoga, os ensinamentos, o sacerdote sai, todo mundo sai, e interessante, descia. Muitos de nós estamos apenas descendo, estamos indo para baixo. Você está descendo ou você está subindo? Com Cristo o caminho é subida, mas subida cansa, porque é renúncia. No calor que estamos sentindo, subida seria melhor descida, porque descer até os anjos empurram. Eu vi que descer todo santo ajuda, mas subir os santos pula fora. É um adágio popular, mas diz que descia. Muitos de nós estamos descendo na nossa fé, estamos em declínio, estamos apenas descendo. Não temos compromisso com Deus, não temos compromisso com a nossa família, não temos compromisso com o próximo, nem com a gente mesmo. Estamos nos desprezando. Não dá, estou nem aí, a cançãozinha daí do mundo, estou nem aí. Deixa a vida me levar, e a vida está levando todo mundo para o inferno. E as pessoas não abrem os olhos e não se conscientiza que Jesus não foi, Ele foi, e será eternamente o caminho, a verdade e a vida. E descia um homem de Jerusalém para Jericó. Mas ele cita, estavam ali na descida de Jerusalém para Jericó alguns assaltantes, verso 30. Alguns assaltantes. Será que nós estamos na descida parado, esperando assaltar alguém? Esperando a nossa vez de pisar em alguém, botar esse alguém para trás, irmos à revanche? Ele me fez uma desfeita, espera que eu vou dar o troco. Meus irmãos, precisamos nos desarmar e orar pelos fracos na fé, fracos e fragilizados,
porque nós estamos assaltando muitas vezes toda uma família, toda uma geração. Precisamos ter essa compaixão de Jesus Cristo. E a Bíblia continua dizendo: e descia um sacerdote de Jerusalém para Jericó. Quantos de nós nos achamos tão religiosos? Leio a Bíblia, já li 200 vezes. Conheço mais do que você, sou doutor da lei. É assim que se sente, não diz que é, mas se sente conhecedor demais. E quanto mais eu leio as Escrituras Sagradas, menos eu sei de mim mesmo. São descobertas. Eu já li isso tantas vezes, não tinha visto, percebido. Porque a Bíblia é fonte da água da vida, ela jorra para a salvação, ela se renova a cada manhã. É livro de Deus, é manual para o viajante. Estamos em uma viagem, e eu não sei qual vai ser a minha última viagem, mas sei que a Bíblia vai estar junto comigo. O manual da minha existência vou carregar na mente e no coração. E descia um homem sem nome. Na descida estavam os assaltantes. Quarto ou terceiro, nós temos aqui o sacerdote. E quarto, nós temos o levita. O levita, aquele responsável pelos louvores da igreja. Possivelmente custou um pouquinho mais do que o sacerdote, que já tinha saído, arrumando o teclado, guardando no depósito, lá na igreja de Jerusalém. E aquele levita talvez tenha saído sofejando, assoviando, sofejando, cantarolando algumas músicas, seja ele tenor, barítono, soprando. Eu desceria soprando. Calor tremendo de Jerusalém, eu desceria soprando. Mas ele vinha talvez cantando. Interessante que nós muitas vezes estamos cantarolando e olhando a desgraça do próximo. Chorai com quem está chorando, se alegre com quem está alegre. E uma das coisas tendenciosas do inferno: irmão fulano conseguiu comprar a casa dele, que alegria. Outro fecha a cara e diz: eu estou pedindo a Deus tanto tempo, acaba chegou agora na igreja, ganhou a igreja. Por que Deus não lembra de mim? Estou murmurando. Talvez Deus não queira te dar aquela casa, que queira te dar uma mansão. Agora você não tem direito à mansão, porque você está rejeitando o milagre de Deus. Se alegrar com os que se alegram não é fácil, é difícil. É mais fácil chorar com os que choram. Eu nunca fui a um velório para alguém estar lá, só se for de nervosismo, estado emocional abalado, e que aquela pessoa é da gargalhada, que ela freneticamente está doente, está desequilibrada. Mas a tendência no velório, numa morte, numa partida de alguém, é entristecer, porque nós fomos projetados para vivermos, e vivermos de forma abundante. Mas o pecado nos tirou esse direito da vida plena no mundo. A intervenção de Deus para reparar o defeito do homem, o pecado do homem, a salvação através do sacrifício de Cristo Jesus. Será que estamos apenas cantarolando na igreja? O que é a igreja de fato para você? É apenas um lugar que se reúne uma vez ou outra para falar de um contador de história? De alguém que deixou escrito algumas coisinhas aqui, algumas recomendações? A igreja de Cristo começa em casa, na sua família. O sacerdote tem que ser você, na sua casa, na sua família. E se desça preparado para ajudar quem está precisando, sua família e os demais. O seu próximo é aquele que estiver mais próximo. É aquele que tiver caído na sarjeta, aquele que tiver drogado, é aquele que você vai olhar com misericórdia e dizer: essa pessoa que está drogada, eu não sei o que fazer. Existem pessoas no meio da igreja que trabalham com dependentes químicos. Meu irmão, me ajuda. Tem uma pessoa que eu encontrei ali, não sei o que fazer. Você sabe, a multiforme graça de Deus, a capacitação que Deus dá a cada um. Mas aquele sacerdote poderia acessar aquele homem, verificar, mas aquele sacerdote estava preocupado. Primeiro, esse homem está morto.
A Bíblia diz quase morto, mas para aquele sacerdote que passou a distância olhando, sangrando desse jeito, espancado, nem está se mexendo. Se eu tocar nesse homem, eu estou imundo. O próximo culto eu não vou celebrar, porque eu tenho que passar aqui em um período de purificação. Apertar sua mão, eu tenho que esterilizar, porque a sua mão está suja, você é nojento. Eu sou religioso e a tua mão é mais santa do que a do outro, ou menos santa? Somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados, distanciados estão da graça de Deus. Mas Deus, com seu tão grande amor, se tornou o bom samaritano para nós. Nada fez o religioso e tinha um álibi: não posso tocar porque me torno imundo, e eu não posso estar imundo, eu preciso ser santo. E o santo Jesus tocou os leprosos e curou as suas feridas. Ele queria dizer àquele homem que ele contou essa história, o doutor da lei, que o Senhor está olhando o coração, o sentimento, a mente, aquilo que deve ser feito, e não o que meramente a lei secamente diz, a lei ritualística. Apenas um ritual não serve, é vida constante. Da mesma forma se sentiu o levita: eu vou passar de fininho. Esse camarada, não sei nem se era da igreja, de onde ele era, se é judeu, se é coreano, brasileiro, português. Não, deixa eu sair de fininho também, que o próximo culto eu preciso estar louvando a Deus. Mas como louvar a Deus enquanto o seu irmão está morrendo, a sua família está simplesmente se acabando, o seu relacionamento, vocês já nem se entendem mais, não liberam perdão nenhum nem para o outro, não querem uma convivência harmoniosa, nós vamos ter sempre problemas. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Se encham de misericórdia, de generosidade, permitam que Deus faça isso em você, para que você seja mais amoroso, mais acolhedor, mais ajudador. Mas passa ali também um viajante. Verso 33 nos diz que passa um samaritano, um viajante. Não sei se também estava descendo ou pegando uma outra estrada. Em Jerusalém, aquele viajante não ia passar, porque não era bem recebido. Ele estava passando ali perto de Jerusalém, naquela mesma rodovia, daquela mesma estrada. E 5 lições que podemos aprender com a história do bom samaritano. O bom samaritano viu o homem ferido. Viu. Quantos aqui estão vendo perfeitamente bem a minha mão levantada? Todos? Ou a maioria? O que eu quero dizer é que todos eles, esses personagens, viram o homem caído. A Bíblia diz: o samaritano viu o homem ferido. Olha o que diz as Escrituras: descendo pelo mesmo caminho, descia um sacerdote, e vendo, passou a distância. O sacerdote viu. O sacerdote viu, o samaritano também viu. E o sacerdote viu primeiro do que o samaritano. Ele não poderia ir buscar socorro? Poderia, mas não o fez. O levita? Poderia, mas não o fez. O samaritano teve compaixão do homem. Não só viu, mas se encheu de íntima compaixão. Mais um samaritano que a viagem chegou perto dele, e vendo, teve compaixão. Não queremos nem chegar perto de pessoas que estão quebradas financeiramente ou emocionalmente arrasadas. Não estou nem aí com a vida dos outros. Esse é um problema. Não somos solidários, não somos irmãos, não somos companheiros, não somos de fato crentes em Cristo Jesus, não servimos uns aos outros, como a igreja de Atos. Ajudavam uns aos outros, amavam-se
uns aos outros, repartiam aos que tinham necessidade, e nenhum deles tinham. E aquela sociedade pagã ou religiosa de dura cerviz começaram a ficar apaixonados por aquilo, e a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando a cada manhã, cada dia, os que iam sendo salvos, porque quem salva é Jesus. Mas pela atitude da igreja de Cristo, da minha e da tua família, vidas serão salvas ou serão simplesmente rejeitadas. O samaritano cuidou dos ferimentos. Quantos nós temos cuidado dos ferimentos de outro? Ferimentos de pessoas até desconhecidas ou pessoas conhecidas que falharam com a gente, que deram as costas quando a gente mais precisava, e agora eu vou à revanche. Precisei de ajuda e não me ajudou, agora vai ficar só. Ao contrário, o samaritano não tinha relacionamento nenhum, conhecimento nenhum com aquele quase morto, não sabe o motivo. Quem sabe o julgamento foi: esse camarada estava tomando umas doses de cachaça, quem sabe se meteu em algum encrenca aí, briga e mataram o camarada. Não interessa, é um ser humano. Eu vou chegar perto, vou ver se está vivo, e eu vou estar vendo, e me enchendo de compaixão e cuidando dele. Aproximou-se, atou-lhe as feridas. Era costume levar azeite e unguento, e ali aquele homem passou para remover a areia, a terra, onde ele estava mais machucado. Passou-lhe óleo, unguento, pegou aquele camarada caído, não sabemos o tamanho, a idade, o peso, mas ele sozinho levantou, porque Deus deu força e o colocou na sua cavalgadura, no seu cavalo, em cima do animal que estava carregando, colocou o homem, cuidou dele. O samaritano levantou aquele homem e levou até a estalagem, até uma pousada, até um hotelzinho, um cantinho lá qualquer, alguém que hospedava. Ele levou, não sabemos a distância, mas ele chega numa pousada e diz: meu amigo, é o seguinte, eu não conheço esse cidadão, encontrei ali caído, já passei óleo, fiz uma limpeza básica, eu queria lhe pedir um favor. Eu vou lhe pagar adiantado X, ou a minha viagem, quando voltar, se você tiver gasto mais do que eu lhe paguei, eu vou ressarcir. Eu peço a você, se encha de misericórdia, de compaixão, se encha da generosidade, e por favor, deixe esse homem aqui abrigado, e quando eu voltar eu resolvo o restante que for preciso. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira naquela estalagem cuidando daquele homem. Dia seguinte ele segue caminho, segue o curso, mas o destaque também daquele que acolheu, aquele que recebeu. Aquele dono daquela estalagem disse: não quero me comprometer. Os soldados romanos chegam aí, sei lá o que esse camarada fez, roubou alguém, matou alguém, foi espancado, quase morto, isso vai sobrar para mim. Não quero esse cidadão nas minhas estalagens, no meu hotel. Irmão Paulo receberia esse camarada lá no seu hotel? Não seria assim uma coisa meio estranha? Você vai para o hospital, cabra. Aqui no hotel não. É porque não tinha hospital, viu? Aquele cabra. Mas o que Deus fez ao coração, a história de Jesus foi essa: encheu o coração daquele dono da estalagem, que poderia ter rejeitado e não rejeitou. Não, porque o cara pagou, e mesmo pagando, não, tem coisas que nem dinheiro compra, nem dinheiro vai amenizar. Eu guardei um fugitivo ali, um camarada ruim, perigoso, matou 4 hoje na cidade, está lá escondido lá em casa. Pode ter certeza, se a polícia pegar, vai me levar também. É isso, major? Me leva também? Até que prove que eu sou inocente, eles têm dado muito conselho de borracha. Então, meus irmãos, de fato, aquele homem arriscou a sua própria vida, a sua reputação, ou dos fregueses que estavam ali, mas se encheu de íntima compaixão. E a Bíblia diz que aquele samaritano cuidou dele a noite inteira e seguiu viagem. Eu quero encerrar.
para que vocês não cochilem mais do que estão cochilando. Ainda bem que está todo mundo acordado. A pergunta é: o sacerdote foi generoso com aquele homem caído? Sim ou não? Eu não ouvi a igreja falando. O sacerdote foi generoso ou não? Nem uma oraçãozinha: Senhor, abençoa esse infeliz que está distante. Nós nem ministramos bênção para a vida das pessoas. Lá no teu trabalho alguém está te xingando, o chefe está querendo te derrubar. Senhor, abençoa essa vida, repreende o inimigo da vida dele. Você nem orar, nem pedir: Senhor, tira esse infeliz desse cargo, bota ele para a rua. Nós queremos o mal, aí a oração não é respondida. Nós não recebemos porque não sabemos pedir. Peça cheio de generosidade, cheio de misericórdia de Deus. Se coloca em você: Senhor. Todas as vezes que eu subo aqui, eu digo: Senhor, me esconde atrás da tua cruz, porque de mim mesmo eu não tenho nada para dar. Sou fraco e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Outra pergunta: o levita foi generoso com o caído? O levita foi generoso ou não? Quantos levitas nós temos aqui desse tipo? Desse tipo? Nenhum? Graças a Deus. Algum sacerdote? Estou vendo um sacerdote ali, outro ali. São parecidos com esse sacerdote ou não? Às vezes, quem sabe, nós somos assim. Não precisamos jogar pedras no sacerdote, no levita, nem nos ladrões, mas dizer: Senhor, transforma o coração do sacerdote, você que é sacerdote do seu lar. Levita, porque adoramos ao Senhor e levamos a nossa família a adorar a Deus. Assaltantes que somos de vez em quando, queremos machucar alguém e o fazemos. Aquele alguém que diz: como vai? Está tudo bem. E banalizamos o cumprimento, aquele abraço. Pessoas que passam e te abraçam e sorriem, dia seguinte nem te conhece na rua, pisa no teu pé e nem percebe que foi você. Vamos orar por essas pessoas, para que não sejamos a matriz de reproduzir coisas ruins, sermos sacerdotes errados, sermos levitas errados, sermos bandidos, ladrões, assassinos da alegria de alguém, matando a esperança e os sonhos. Que eles se convertam, que nós venhamos a nos converter à bondade e misericórdia de Jesus Cristo todos os dias e todas as horas. Que sejamos um bom samaritano, a semelhança de Jesus, que entregou a si mesmo por nós. Que crédito eu tenho para que Jesus Cristo morresse por mim? Vou morrer por Ricardo, porque, pensa um camarada de 2 metros de altura, bonitão, galã, não tem pança, acaba rico. O Senhor morreu por mim porque Ele olhou assim e disse: miserável homem, eu vou te dar graça, e essa minha graça te basta. E Ele fez isso com cada um de nós. Não temos bondade alguma a não ser dada por Deus. Nós precisamos aprender a ser aquele homem da estalagem, para abrigar pessoas, não apenas na nossa casa, mas nos nossos braços, de joelhos com a gente orando. Meu irmão, está vendo alguém chorando, necessitado, passando crises? Não perca tempo. Pega nas mãos dela ou dele e peça que Jesus intervenha em favor dela ou dele. Ore por ele, que é a maior bênção, ministrar a bênção na vida dos outros, jamais maldição. Estivemos hoje no aniversário de um pequenininho e 2 senhoras chegaram precisando de oração. Eu não sabia, mas vieram e disseram: pastor, o senhor pode orar por mim? Estou precisando. Eu digo: meu Jesus, olha lá. Fui a um reservado, se ajoelharam, orei pelas 2 senhoras, passando necessidade emocional, para ser tratado e curado, fisicamente debilitado os organismos, os corpos.
E na ministração da palavra, da oração, ao levantar-se, já levantaram respirando melhor, um sorriso mais estampado pela graça de Jesus, pela generosidade de Deus que as levou para ser abençoadas. Seja bênção, canal de bênção. Seja aquele hospedeiro, hospede a graça de Deus para dar para outros, para receber de braços abertos os aflitos, necessitados e falar do grande amor de Jesus. Jesus foi, é e sempre será o bom samaritano, que olha as nossas feridas, mas não olha os nossos pecados, porque Ele já pagou. Mas Ele dá uma recomendação fantástica: vai, não peques mais, não peques mais, porque filhos do Senhor que pecam, que transgridem a lei, está ferindo novamente o coração de Deus e fazendo as mãos de Jesus voltar a ser pregada na cruz e sangrar, para que o seu sangue purifique mais e mais os nossos erros. Já fez isso uma vez, para que fazer outra vez? Porque sofreu outra vez por mim e por você. Portanto, aquele que nessa noite entende que precisa se encher de íntima compaixão e ser generoso com você mesmo, com a sua família, com os outros irmãos na fé, e aqueles que nem você conhece, não importa como ele esteja, ele precisa da graça do Senhor, e você deve ser canal de bênção. Se encha de generosidade. O mundo precisa de homens e mulheres generosos, e generosidade vem da parte de Deus. Homens e mulheres que amem como Deus amou, e façam diferença onde vocês forem e onde estiverem.